João capítulo 5, verso 1 ao verso número 5, ao texto da exposição da noite de hoje. Então eu peço a você que preste atenção, por favor, que o Senhor há de falar neste momento por meio de sua palavra e da exposição da mesma. Crianças, preste atenção para crianças. Vou falar com vocês algumas vezes, tá bom lá? Então prestem atenção, tá bom? Então vamos lá, 1 João capítulo 5, do verso 1 ao verso número 5, diz assim a Escritura inspirada de Deus: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Oremos, irmãos, neste momento. Deus bendito, dá-nos agora espírito de iluminação e compreensão, de modo que sejamos, ó Deus, abençoados, advertidos e encorajados pela palavra do Evangelho na noite de hoje. Dá aos meus irmãos concentração, dá às crianças, ó Deus, tranquilidade, e que toda a tua igreja na noite de hoje seja abençoada por ti. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, na estrutura da epístola, nós chegamos ao seu cume, ao seu clímax, que é o capítulo 5. E este é o clímax porque, a partir daqui, especialmente nesta película, o autor reúne os três temas fundamentais da carta: a fé, o amor e a obediência. E sua intenção ao reunir esses três é relacionar a influência e o impacto que tem a fé sobre a vitória, ou quanto a vitória sobre o mundo. E a vitória sobre o mundo é um tema basilar, muito importante, porque lembre, João está escrevendo num contexto de surto de heresia, e quando a oposição contra a igreja é ferrenha, contra Cristo, contra o seu evangelho. Então o apóstolo nos encoraja os seus primeiros leitores, mostrando como a fé em Cristo é o caminho para se prevalecer contra a oposição do mundo. E este é também um encorajamento, meus irmãos, à igreja do Senhor em todos os séculos. Porque nós temos uma fé triunfante. E este é o tema do sermão da noite de hoje, preste atenção. A fé triunfante do povo de Deus. A fé triunfante do Filho de Deus. A fé triunfante do Filho de Deus. O que caracteriza essa fé, meus irmãos? Ou qual é o tipo de fé que vence o mundo? Em primeiro lugar, na parte A do verso 1, nós temos a seguinte resposta: a fé que vence o mundo é a fé que professa a Cristo. A fé que professa a Cristo. Volte mais uma vez seus olhos para o texto. Quando o apóstolo diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Então eu imagino que você já tenha condições de mapear, de compreender as repetições que que João faz aqui na carta. Ele é insistente quanto à necessidade de ter a doutrina certa, de se crer certo. Quando ele escreve o prólogo, o início da carta, ele é muito claro ao dizer que ele deseja que seus leitores tenham comunhão com o Pai e com o Filho. E para tornar isso possível, João dá testemunho do Verbo encarnado. Ou seja, ele diz: não há comunhão com Deus a parte da fé, no testemunho dos apóstolos quanto a Cristo. E essa é uma preocupação que é nítida, meus irmãos, ao longo de todo o documento. Chegamos ao capítulo 2 e ele adverte quanto ao anticristo, ou aos anticristos. Ele diz: como identificamos o anticristo? Ele diz: todo aquele que não declara Jesus como Cristo, este é o espírito do anticristo. Mais à frente,
no capítulo 4, ele diz, olha, a forma de separar o espírito da verdade do espírito do erro é assim. Veja, 1 João, capítulo 4, verso 2, ele diz, nisto, presta atenção, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Também antes, no capítulo 3, verso 23, ele disse, olha, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo. Então, para João, a compreensão correta, a fé e a declaração dessa fé são indispensáveis, irmãos. É preciso compreender, crer e professar publicamente para se ter comunhão com Deus. E tudo isso que ele falou é sintetizado nessa declaração pequena ao início do capítulo 5. Todo nascido de Deus, crê que Jesus é o Cristo. Perceba, não há aqui acepção de pessoas. Todo aquele que crê. É uma declaração geral. Não há acepção de pessoas, porque como ele disse no capítulo 4, verso 14, Cristo é o Salvador do mundo. Portanto, ele está dizendo, todo aquele que crê, seja judeu ou gentil, se crê, ele é nascido de Deus. Mas crê no que, meus irmãos? Qual é o conteúdo da fé? Crer que Jesus é o Cristo. Isso significa, basicamente, consentir, concordar com o conteúdo do Evangelho. E o que o Evangelho, conforme pregado pelos apóstolos, ensina? O Evangelho diz Jesus de Nazaré é o Messias, é o ungido de Deus, é o profeta, sacerdote e rei, ele é o redentor de Israel, prometido nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Ele é o Cristo, o eterno Filho de Deus, encarnado, preste atenção, que morreu e ressurgiu para a salvação de seu povo. Declarar que Jesus é o Cristo é afirmá-lo, proclamá-lo como o único Salvador enviado de Deus para reconciliar os homens com Deus. E aqui cabem dois comentários curtos, por favor, olhem para mim. Primeiro, crer aqui, meus irmãos, não é simplesmente compreender intelectualmente. João não está dizendo que você precisa entender somente. Não é só compreensão do intelecto, irmãos. É receber a Cristo. Essa é a linguagem que João vai usar no Evangelho. É receber a Cristo. É confiar nele. Você o declara como Cristo e assim confia nele. Você recebe sua pessoa e sua obra e concorda, confirma de que quem ele é e o que ele fez é suficiente para redimi-lo, para salvá-lo. Então, a fé significa fazer de Jesus objeto de esperança. Confiar na sua pessoa. E, em segundo lugar, a fé é um ato contínuo. Não é algo que se faz, por exemplo, no dia que se professa a fé, mas conforme apresentado por João, não é uma decisão por Cristo, é um ato contínuo, irmãos, é um estado contínuo na qual a pessoa confia, vive confiando que Jesus é o Cristo. Ele está crendo no presente, ele vive crendo e ele vai permanecer crendo que Jesus é o Cristo. E o que mais João declara, irmãos? Preste atenção, ele diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. É nascido de Deus. Meus irmãos, a fé é uma evidência segura de que alguém nasceu de novo. A fé é uma evidência segura de que este alguém foi gerado pelo poder sobrenatural, espiritual de Deus. E a forma como João usa as palavras, sem sombra de dúvida, indica o seguinte: esta é uma ação que só Deus é capaz de operar. É um ato soberano, independente da parte de Deus. O homem, ele é totalmente passivo, como disse Nicodemos lá no diálogo de Jesus. O homem não tem condições de nascer de novo. E é basicamente, você não precisa abrir nesse texto, eu quero só que você ouça com atenção. Quando no Evangelho de João, ele diz assim nos versos 12 e 13 do capítulo 1, escute: mas a todos o quanto o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a fé, meus irmãos, não é uma iniciativa do homem. O novo nascimento, ele não é uma iniciativa do homem, é a iniciativa soberana de Deus, que na regeneração do pecador torna a fé possível. Ou seja, a regeneração precede, ela vem antes da fé, ela torna a fé possível e depois ela serve como evidência de que uma pessoa é regenerada. Este é nascido de Deus. Então, regeneração e novo nascimento, ou novo nascimento, perdão, regeneração e novo nascimento e fé estão interligados. Não há como separar as duas coisas. E aqui eu quero fazer uma única aplicação, que é a seguinte, preste atenção, se você deseja estar seguro de que é nascido de Deus, você deve crer que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, eu já insisti diversas vezes com vocês, que a fé não é simplesmente crer no Jesus histórico, dizer, existiu um homem na Palestina chamado Jesus. Fé não é ter simpatia pela pessoa de Jesus. Jesus fez muitas coisas boas. Nem reconhecer que Cristo tem uma influência, uma relevância ao redor do mundo e que o Ocidente deve muito a Cristo, que é fato, ao cristianismo. A fé, meus irmãos, tem um elemento pessoal. Olha para mim, para cá, para cá. A fé tem um elemento pessoal. A fé significa confiar, receber a Cristo. Declarar Jesus como Cristo é fazer dele sua única esperança. É fazer dele o único objeto de esperança, de salvação. Buscar nele vida eterna. Quando você o declara como Cristo, você diz, este homem é profeta, sacerdote e rei. Ele é o único capaz de me redimir. Ele é o único capaz de me reconciliar com Deus, de salvar definitivamente os que se aproximam de Deus por intermédio dele. Crer em Jesus não é confiar nele conforme eu imagino que ele seja. Confiar nele conforme ele é anunciado no Evangelho. No Evangelho que foi pregado pelos apóstolos e que foi registrado nas Escrituras. Você quer saber se você é nascido de Deus? Você precisa responder a seguinte pergunta. Eu confio, eu faço de Cristo objeto de esperança. Ele é meu Redentor. Eu busco dele vida eterna. Ele é o Cristo. E aqui cabe dizer, todo aquele que nasceu de Deus, ou nasceu de novo, mostra isso pela sua doutrina. Meus irmãos, nós precisamos ter a doutrina certa, especialmente a doutrina de Cristo, porque esse é o ponto elementar de todo o cristianismo. Você precisa ter uma compreensão correta, assertiva, da pessoa de Cristo, da sua obra, de quem ele é, do que ele veio fazer. E como é que a gente pode crescer nessa compreensão, pastor? No Evangelho, apresentado nas Escrituras, nos credos da igreja e nas confissões reformadas. Você vai crescer na compreensão da pessoa de Cristo. Nós precisamos confessá-lo, meus irmãos, conforme ele é pregado no Evangelho. E talvez você se pergunte assim, mas pastor, eu não tenho a sensação, eu não tenho a segurança de que sou nascido de Deus. O que eu faço? Há alguma obra que eu possa fazer? Eu posso provocar esse novo nascimento de alguma forma? E a resposta é não, meus irmãos. Não se pode fazer, porque esta é uma obra de iniciativa soberana e exclusiva de Deus. O que você pode fazer é clamar a Deus por misericórdia. E eu digo mais, a própria preocupação com essa questão, ela já é um bom indício de que talvez esta pessoa esteja no caminho de experimentar um novo nascimento. Crianças, prestem atenção no seguinte, ó. É Lívia e Lia. Lívia e Lia, Sara, Catarina. Crianças, prestem atenção. Você sabia que o verdadeiro crente é uma pessoa que nasceu duas vezes? O crente primeiro nasce da barriga da mãe, certo? Só que depois, Catarina, o crente precisa nascer de novo.
não voltar à barriga da mãe para nascer de novo, você sabe. Ele precisa nascer de novo, ter um coração transformado. E essa é uma coisa, Davi, que só Deus pode fazer. Nós não, da mesma forma como a gente não consegue nascer, a gente não pediu para nascer, certo? Nós simplesmente nascemos. Deus decidiu que a gente fosse nascer. Da mesma forma, viu Asaf, Axa, o novo nascimento, ele só acontece quando Deus faz uma transformação no nosso coração. E vocês, desde pequenininhas, viu Asaf, alemão, nós temos que orar, Asaf, você tem que orar, Papai do céu, me permita nascer de novo, eu quero nascer de novo. Tem que ensinar essa oração, viu, papai? Desde cedo, viu, papais? Desde cedo, vocês pensam que eu desejo nascer pela segunda vez. Vocês nasceram da barriga da mãe de vocês. E vocês precisam ser a segunda vez gerados por Deus, nascer de novo. E nascendo de novo, vocês têm que dizer, Jesus é o Cristo, Jesus é o meu Salvador. Tá bom, irmão? Vamos ao segundo ponto. Os crentes têm uma fé triunfante, irmãos. A fé triunfante dos filhos de Deus. Segundo lugar, eu os apresento a fé unida ao amor obediente. A fé que vence o mundo, a fé triunfante é a fé unida ao amor obediente. Volta os seus olhos para a segunda parte do verso 1, quando o autor diz: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então o apóstolo acabou de dizer, meus irmãos, que aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O que vem a seguir é uma implicação lógica. É um pensamento lógico do que ele acabou de dizer. Naturalmente, veja, o que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, naturalmente, ele vai amar aqueles a quem Deus gerou. O que João está querendo dizer, meus irmãos? Essa é uma referência ao amor fraternal. O amor que recebemos de Deus vai produzir amor a Deus. E, consequentemente, você vai também amar todos os demais que Deus gerou. Os filhos de Deus. Essa é uma referência ao amor fraternal, queridos. E João está basicamente dizendo, não há como amar o Pai sem amar os filhos deste Pai. Não há como amar a Deus sem amar os nascidos de Deus. Então, quando nascemos de Deus, amamos os irmãos. Ó, preste atenção. Quando nascemos de Deus, nós amamos os nossos irmãos como uma expressão do nosso amor a Deus. E amamos a Deus amando os nossos irmãos. Então, você ama a Deus quando ama seus irmãos. E amando seus irmãos, você está amando a Deus. É um ciclo que não pode ser cortado. Não tem como amar a Deus a parte do amor que se deve aos irmãos. É isso que João está defendendo aqui. Ele diz no verso 2, olhe para o texto. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então ele oferece mais um teste prático. Como é que eu posso saber que a minha fé é genuína? Ele diz assim, nisto sabemos, conhecemos que amamos os filhos de Deus. Qual é o critério para se dizer, eu amo de fato os meus irmãos? Ele diz, quando você ama a Deus e pratica os seus mandamentos. Perceba, irmãos, acabei de reforçar isso. Amor a Deus e amor aos irmãos se entrelaçam. É impossível separar estes dois mandamentos. Então, o amor genuíno aos irmãos é conhecido e evidenciado à medida que se ama a Deus, praticando continuamente os seus mandamentos, especialmente o dever do amor. Então, quando amamos os filhos de Deus, João está dizendo, nós estamos amando a Deus e obedecendo sua lei. O contrário também é verdade. Porque amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, inevitavelmente devemos amar os nossos irmãos. Então o amor a Deus leva-me ao amor aos meus irmãos e vice-versa. O amor aos meus irmãos devolve o amor a Deus, porque estes são deveres que não podem ser separados. Eles estão entrelaçados na lei de Deus. E ainda sobre isso, ele afirma no verso de número 3 assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos.
Irmãos, o que me faz gostar muito do estilo de escrita de João é o hábito que ele tem de dar definições claras. Ele diz assim, ó, nisto, este é o amor de Deus. E basicamente o que ele quer dizer é assim, ó, é assim que se prova que se ama a Deus. Um cristão prova que ama a Deus dessa forma, guardando os seus mandamentos. Como você prova, cristão, que ama a Deus? Guardando os seus mandamentos. E foi basicamente o que Jesus Cristo disse aos seus discípulos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E diante disso, tanto do uso que o Senhor Jesus faz, como o apóstolo João faz do termo, irmãos, o amor a Deus não é manifestado com base sentimental. É com base ativa. É amor ágape, irmãos. Então o amor a Deus é evidenciado pela obediência. Obediência moral. É o amor revelado menos pelo que se sente e mais pelo que se faz. Então João está dizendo, manifestamos nosso amor por Deus quando continuamente vivemos de modo a observar, a guardar os seus mandamentos, especialmente o mandamento do amor. E aí, para encorajar, ele diz assim, ó, seus mandamentos, preste atenção, seus mandamentos não são penosos. Quando, num texto bem conhecido, que é Mateus 23, Jesus está denunciando a hipocrisia dos fariseus, ele diz assim, ó, parafraseando, vocês impõem fardos pesados sobre os homens, não movem um dedo para ajudá-los a carregar. Vocês impõem fardos pesados. É o mesmo termo que ele está dizendo aqui. Vocês impõem fardos penosos, Jesus denunciou. Aí João está dizendo aqui, mas a lei de Deus, diferente da tradição antibíblica, anti-escritura dos fariseus, a lei de Deus, seus mandamentos não são penosos. Eles não são severos, nem pesados demais para se cumprir. Para usar uma expressão mais atual, não é como se estivéssemos carregando uma tonelada nas costas. O Senhor está dizendo, eles não são pesados. Eles não são feitos para esmagá-lo. Não são penosos. E isso só faz sentido, queridos irmãos, porque ao nascido de Deus, a obediência não é um peso. A obediência é um deleite. E uma vez que amamos a Deus e somos habitados pelo Espírito, o cristão é motivado a obedecer por amor. Ele possui a divina semente. Ele foi renovado no interior do seu ser. E agora a obediência não é só possível, mas a obediência é um deleite. Seus mandamentos não são penosos. O fardo é leve. E aqui eu quero fazer duas aplicações. A primeira mais breve, uma vez que eu tenho insistido já há algumas semanas quanto ao dever do amor. Eu quero resumir, uma vez que João não vai mais tocar neste ponto na carta, dizendo, amar a Deus e amar o irmão é a essência da lei. Meus irmãos, como é que nós podemos conhecer se alguém tem comunhão com Deus de fato? Nós costumamos dizer assim, fulano é piedoso, cicrano é uma pessoa espiritual. Mas qual é o critério máximo de uma pessoa que está em comunhão com Deus? Uma pessoa espiritual de fato. E João, sem sombra de dúvidas, responde dizendo, é o amor. Ele ama a Deus. Ele pratica seus mandamentos. Ele ama os seus irmãos. E é muito importante insistir nisso, queridos, porque as pessoas, e eu nos incluo, nós estamos incluídos. Nós somos capazes de maquiar, de criar uma aparência de cristianismo. Mas o verdadeiro cristão, alguém nascido de Deus, ele ama a Deus. Ele ama seu irmão. E lembre-se, não é possível amar a Deus a parte do amor que se deve ao irmão. Então, se digo que amo a Deus, como João já deixou muito claro, mas no coração tenho ódio, ressentimento pelo meu irmão, eu não amo a Deus. Então, são amores que ou existem juntos, ou são derrubados juntos. Amor a Deus e amor ao irmão. O amor irmão
me devolve o amor a Deus. O amor a Deus me leva a amar os meus erros. Como é que eu amo a Deus, pastor? Guardando os seus mandamentos. Como é que eu amo meu irmão? Me dedicando a ele. Amando de forma ativa, abnegada. Servindo. E aqui eu quero ver a segunda aplicação. Olhe para mim, por favor. A obediência, meu irmão, não é penosa. A obediência é uma bênção. A obediência não é penosa. Ela é uma bênção. Sabe qual é o problema? O problema com a obediência, ele não é recente. Olha para mim. Ele não é recente. Ele remonta ao princípio de tudo no Éden. Ao princípio de tudo. Quando no jardim, a serpente, com sua má teologia, ela disse assim para Eva, em outras palavras: Deus não é bom. Deus não deve ser obedecido. A obediência que Deus impôs a vocês não é boa. Essa foi a teologia da serpente. A obediência não é boa. E a partir daí, meus queridos, se instalou um espírito de anarquia no coração do pecador. É por isso que os filhos desobedecem os seus pais. É por isso que as esposas tentam dominar seus maridos. É por isso que as ovelhas revoltam-se contra seus líderes e pastores. É por isso que cristãos desobedecem a Deus. Há um espírito de anarquia, de insurreição no coração do pecador, de desobediência. E vez ou outra, quando diante dos mandamentos de Deus, você e eu reproduzimos a teologia da serpente. Nós dizemos, não é bom obedecer a Deus. Ele está impondo coisas demais. O fardo é muito pesado. Ele é rígido. Ele é um estraga-prazeres. Ele é um pai rígido, intransigente. Ele não se importa com a nossa alegria e liberdade. Essa é a teologia da serpente. Só que esse texto, queridos, ele nos diz a obediência não é ruim, a obediência não é penosa. Esse texto diz a obediência para o regenerado é um deleite. E é impressionante, chega a ser constrangedor quando nós lemos os salmos e nós vemos o amor que o salmista sobre lá dentro. O salmista vai dizer assim, ó: os teus mandamentos são mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e as gotas de favo. Ele diz no Salmo 119, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Meus irmãos, se você é crente, você tem o Espírito de Deus. Você foi alvo do amor de Deus. E agora, com a compreensão deste amor, habitado pelo Espírito, os mandamentos de Deus não são um fardo. Eles são uma dádiva. Porque antes, querido, a lei de Deus o condenava em razão de seus pecados. Só que Cristo carregou o fardo. Ele sofreu a condenação da lei por nós. Estamos livres e agora obedecemos em amor, por amor. Não obedecemos para sermos justos. Obedecemos porque em Cristo já fomos justificados. Porque já fomos objetos de seu amor. Então obedecemos não porque desejamos conquistá-lo, mas porque ele já conquistou-nos para ele, queridos. Nós podemos atender. Nós desejamos. O crente quer obedecer. Obediência não é um acidente, é uma intenção do coração. E mesmo imperfeita, Deus recebe a nossa obediência em Cristo. Obediência imperfeita. Minha. Mas Deus a recebe em Cristo. Ele a torna possível pelo poder do Espírito e em Cristo. E o que talvez te falte, irmão, é a compreensão. Te falta a compreensão do amor de Deus, da beleza do seu mandamento. Preste atenção, preste atenção. Por que os mandamentos de Deus são bons? Porque eles te conformam a Cristo. Porque eles te livram dos efeitos e da maldição do pecado. Pense comigo. Porque Deus ordena que eu descanse, que eu adore.
É para desvencilhar o teu coração do apego a este mundo. Te lembrar que um dia haveremos de entrar na Canaã, no descanso eterno. Esta é a beleza e a glória do quarto mandamento. Porque Deus diz, não adulterarás. É porque além de nos proteger da impureza, Ele nos abençoa com a alegria e a castidade do casamento. Por que Ele diz, não cobice? É porque Ele diz, em Cristo eu tenho te dado tudo. Para a tua alegria, para as tuas necessidades. E não há nada melhor que o contentamento de Deus ao coração. Os mandamentos de Deus são bons, meus irmãos. A lei é uma barreira de proteção. Ela evita que você se desencaminhe e que você tome o próprio caminho, levando assim à destruição. Crianças, olha só. Olha para o pastor de crianças. Para de desenhar um pouquinho, de escrever. Presta atenção numa coisa. E o Axel, presta atenção. Azaf também, olha para cá, Azaf. Presta atenção numa coisa. Obedecer não é ruim. Né? Obedecer não é ruim. Por quê? Porque, olha, escuta o pastor. O destino dos obedientes é a destruição. Quem é desobediente, a Bíblia diz, vai ser destruído. Então, crianças, vocês precisam pensar o seguinte. Imagina comigo aqui. Imagina que você está num prédio bem alto. Imagina o prédio mais alto que você já viu. Imagina, presta atenção, todos. Você está, Eric, no topo desse prédio, não tem nenhuma proteção para cair. Você pode cair. Se você cair, você vai morrer. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, são como uma barreira de proteção para você cair. Porque se essas barreiras não existirem, viu, Sara? Nós vamos cair. Então nós temos que pensar na lei de Deus, não como uma coisa ruim, mas como uma coisa boa. É por isso que vocês têm que obedecer os pais de vocês. É por isso que vocês têm que obedecer o pastor, os presbíteros da igreja. É por isso que vocês têm que obedecer os professores. Porque a obediência não é ruim. A obediência é algo muito bom. E meus irmãos, lembrem-se, todos vocês, tenha cuidado com a teologia da serpente. Deus não é um tirano. Deus não estraga prazeres. Deus não está desinteressado com a tua liberdade e com a tua alegria. Pelo contrário. É na liberdade dos mandamentos de Deus que nós achamos verdadeira alegria. Seus mandamentos não são penosos, queridos. Olha para cá. Olha para cá. Seus mandamentos não são penosos. Obedecer não é um fato. Você tem o Espírito de Deus. Você é regenerado. E agora a lei de Deus é para nós uma dádiva. É uma dádiva. Isso se você é nascido de Deus. Deveria ser. A fé triunfante dos filhos de Deus, vimos primeiro que é a fé que professa Cristo. Segundo, é a fé unida ao amor obediente. E por fim, é a fé que vence o mundo. Versos 4 e 5 diz assim o apóstolo João: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então os versos 4 e 5 são uma garantia, meus irmãos. É uma garantia dada a todo o que é nascido de Deus. E a intenção de João aqui é assegurar os leitores da sua identidade. Ele está dizendo, por iniciativa soberana, vocês foram transformados. Vocês foram regenerados. Vocês foram transformados em sua natureza. E no presente vocês vivem em obediência. E assim vocês permanecerão no futuro. Estes, os nascidos de Deus, vencem o mundo. E aqui eu quero muita atenção para você entender os termos que ele usa. Quando ele fala aqui nessa primeira sentença do verso 4, vencem o mundo, ele está falando no presente, irmãos. Ele não está dizendo assim, ó, em algum momento do futuro, quando Jesus voltar, nós venceremos o mundo. Não, está dizendo no presente. O nascido de Deus vence no presente o mundo. E mundo, você sabe, é usado para representar a oposição que o mundo apresenta, que a humanidade apresenta contra Deus. É a humanidade organizada em hostilidade, oposição ferrenha contra Cristo. É o sistema das trevas que Satanás encabeça
para se opor a Deus. Ainda assim, João está dizendo, por maior que seja a oposição, os nascidos de Deus vencem hoje, no presente, o mundo. Não é uma vitória, meus irmãos, distante, algum tempo do futuro, mas é algo que é experimentado não só uma vez no presente, continuamente. É uma vitória contínua no presente. O nascido de Deus vence a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, toda a resistência que o mundo rebelde lhe apresenta. Só que detalhe, preste atenção. Não é uma vitória que é assegurada pela força do crente. Não é produto da sua própria luta. Ele diz aqui, ó, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aí aqui há uma mudança no uso dos termos. O nascido de Deus vence no presente, mas agora ele diz a vitória e a fé. Verso número 4, deixa eu só encontrar aqui no texto. Esta é a vitória que vence o mundo da nossa fé. Um detalhe. Vitória e fé, ele fala como se fossem sujeitos aqui da sentença, como se fosse uma pessoa. A vitória e a fé vencem o mundo. E são sinônimos, irmãos. É a mesma coisa, como nós vamos ver, vai ficar claro aqui. E enquanto os crentes vencem o mundo no presente, agora ele usa agora o termo passado. Ele está dizendo assim, olha para cá. Esta vitória já foi consumada no passado de uma vez por todas. Os crentes vencem no presente, porque de certa forma a vitória sobre o mundo já aconteceu. Então quem é a vitória, irmãos? Quem é a fé? Cristo. Ele está falando de Cristo. Tanto que no Evangelho de João, o Salvador disse, no mundo passais por aflições, mas perdoe, porque eu venci o mundo. Sendo assim, queridos, Cristo está encorajando, João está encorajando seus discípulos, lembrando as palavras do Salvador, que enfrentou com coragem o mundo. Olha só, Cristo resistiu às artimanhas e tentações de Satanás. Ele seguiu firme diante da hostilidade dos homens. Na cruz do Calvário, ele desferiu o golpe mortal na cabeça da serpente. Ela cambaleia, ela resiste, mas ela há de ser derrotada definitivamente. E na sua ressurreição, ele afugentou o diabo. O inimigo está ferido, mas o resultado da batalha está definido. Olha para cá. Vocês estão muito desatentos hoje, tá? Olha para cá. Não é para ficar acompanhando o movimento, tá bom? A vitória sobre o inimigo já está definida. O vencedor já foi declarado. A razão pela qual o nascido de Deus vence o mundo continuamente é porque no passado Cristo já o venceu. O resultado foi definido. E a razão é a fé do crente está em Cristo. A vitória do crente é Cristo. Cristo que venceu o mundo é o objeto da fé dos nascidos de Deus. Porque creem nele, participam de sua vitória. E aí nós chegamos ao verso 5, quando o apóstolo João diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então ele fecha o argumento com uma pergunta, irmãos. E a pergunta é usada para ser o mais claro possível, para não restar dúvida alguma. Ele está dizendo, só há um jeito de vencer o mundo. De vencer continuamente suas concupiscências, de não cair diante da oposição do diabo, de resistir ao reino das trevas, é permanecendo na crença de que Jesus é o Filho de Deus. Você percebe como é tão importante crer de forma certa? O conteúdo da fé, Jesus é o Filho de Deus. O que vence o mundo é aquele que crê que Cristo é o ungido de Deus. Foi ungido pelo Espírito, profeta, sacerdote e rei. É o Deus encarnado, que consumou a obra da redenção, que redimiu o povo de Deus e vai redimir toda a criação dos efeitos do pecado. Ele é o eterno Filho de Deus, um com o Pai, que partilha da divindade, que assumiu forma humana, para submeter o reino das trevas debaixo de seus pés. Você deve crer que Jesus é o Filho de Deus. O que vence o mundo, meus irmãos, é aquele que durante toda a sua vida persevera nessa crença.
Jesus é o Redentor, Filho eterno de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Se você assim crê, João diz, se você assim crê continuamente, você vence no presente, você vencerá definitivamente com Ele o mundo. E aqui eu encerro com 2 aplicações, preste atenção aí para mim. Primeira aplicação, por causa da nossa fé, meus irmãos, temos vitória sobre o mundo no presente. Temos vitória sobre o mundo no presente. Irmãos, a vitória da fé começa aqui agora. Nós não estamos, irmãos, preste atenção, nós não estamos destinados a sermos pressionados, encurralados e vencidos. Porque Cristo, que é a nossa fé e a nossa vitória, Ele venceu o mundo. E na sua vitória, nós somos incluídos, nós participamos dela. Então, toda hostilidade dos homens deste mundo contra o Senhor, contra a sua igreja, não serão capazes de vencê-la. Logo, queridos, essa verdade deve encorajá-lo à batalha, a vencer o mundo, a não sofrer passivamente nas mãos dele, mas a enfrentá-lo corajosamente, porque Cristo venceu o mundo. Aí você me pergunta, como é que isso acontece na prática? E eu começaria respondendo a pergunta dizendo, quando pelo poder de Deus, meu querido, você resiste à pressão de ser absorvido, de ser amoldado este século, de se tornar exatamente igual como são as pessoas deste mundo. Quando nos recusamos a sermos o típico cristão nominal, frequentador de igreja, e nos tornamos, queridos, pessoas cujos hábitos, valores e crenças são contraculturais, contrariam a cultura deste mundo. Nós não nos amoldamos às crenças, aos hábitos, aos valores, à cultura do mundo. Antes nós as enfrentamos. Nós vencemos este século quando, ao invés de sermos influenciados, somos influenciadores, sal e luz do mundo, transformadores da cultura. Mesmo que em pequena escala, na sua família, no seu trabalho, no seu empreendimento, seja onde for. Transformadores da cultura, não influenciados, influenciadores. Nós não nos deixamos enredar pelas filosofias e agendas perversas que este mundo tenta engolir, nos fazer engolir, mas antes mantemos a mente cativa a Cristo Jesus, fazemos de sua palavra nosso estandarte. Enquanto o mundo resiste à verdade, nós anunciamos só Jesus Cristo é Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles abominam a pureza, eles abominam o casamento. Nós honramos o matrimônio, nós honramos a família. Para o mundo, filhos são um fardo. Para nós os recebemos de braços e de corações abertos como herança do Senhor. Nós nos recusamos a dar aos nossos filhos uma educação pagã e cristã. Nós os educamos antes nas Escrituras para a glória de Deus, irmãos. Nós nos recusamos, queridos, a usar nosso dinheiro como o mundo usa, a sermos materialistas, egoístas, reféns do conforto. Nós usamos o dinheiro para promover o reino de Deus. Nós usamos o dinheiro para o bem-estar dos nossos irmãos. E principalmente, nós fazemos uso das armas mais poderosas, a oração, a pregação do Evangelho. E nesse processo, queridos, enquanto resistimos à pressão de nos amoldar, enquanto influenciamos ao invés de sermos influenciados, nós vencemos. Nós vencemos. Então eu digo a você, meu irmão, não se comporte como se estivéssemos do lado perdedor. Cristo não é um derrotado, nem o seu povo. Não vivamos cheios de desesperança. Não se deixe contagiar pela covardia, pelo medo, porque Cristo venceu o mundo. E por causa de sua vitória, nós já vencemos com Ele, resistindo à pressão. Ele já derrotou os mais poderosos inimigos. Ele deitou a sepultura. Ele deitou o diabo. Ele derrubou o poder que a carne tem sobre nós. E nós participamos da sua vitória já no presente. E aí há um fundamento de esperança futura. Por causa da nossa fé, nós teremos vitória sobre o mundo no futuro. Você pode ter a sensação de que isso está longe ou nunca vai acontecer. Mas talvez a razão para isso é que sejamos muito moldados pelo que os olhos veem. Nós somos mais inclinados a ver o mundo pelos nossos próprios olhos e não pelos olhos da promessa.
Então é por isso que você é cheio de desesperança. Porque nós olhamos o mundo e nós o lemos simplesmente pelas lentes, pelas nossas próprias lentes. Vemos corrupção, vemos pecado, desordem, arrogância. Os ímpios são arrogantes. Vemos o evangelho sendo blasfemado. E o que precisamos fazer, irmãos, é ver a história pelas lentes das promessas de Deus, porque a Escritura Sagrada diz que o resultado da batalha já foi definido. De que o inimigo resiste, mas resiste de forma vã. Porque Cristo já definiu, o combate já foi determinado. E quando se chega ao fim da história da redenção, no livro do Apocalipse, Cristo emerge como o Senhor guerreiro, o cavaleiro fiel e verdadeiro, que definitivamente triunfa sobre a Babilônia, triunfa sobre as forças do mal, de uma vez por todas. E não é como os filmes que vocês assistem, meus irmãos, que a gente assiste, que tem uma boa briga. Cristo, com o sopro de sua boca, derrota definitivamente todos os seus e os nossos inimigos. Isto é verdade do Evangelho. E para lhe dar esperança, vamos encerrar, abra comigo no Salmo número 2. Salmo número 2. Preste atenção, tá? Sem conversas, por favor. Abra comigo no Salmo número 2. Eu farei a leitura desse texto e nós vamos, de certo modo, ser encerrado com este texto. Eis o que diz o Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos dele com tremor. Beijai o filho para que ele não se irrite, não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Meus irmãos, este é um salmo messiânico que eu pergunto para você. Este salmo lhe dá a impressão de falar de um Cristo derrotado. Meus irmãos, ele fala de um Cristo triunfante, de um Cristo vitorioso, de um Deus exaltado nos céus, que se põe a rir de seus inimigos, porque seus esforços são vãos e ninguém lhe pode resistir. Esta é a tua vitória, a minha vitória. Cristo, sobre quem este salmo fala, ele é a nossa vitória. Ele é a nossa vitória. Ele é o ungido de Deus, que há de prevalecer sobre os príncipes e poderosos da terra. Você está em Cristo? Se está contra ele, eu digo a você: beijai o filho, porque ele não se irrite. Pois em pouco há de inflamar a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Qual é a vitória que vence o mundo, meus irmãos? Qual é a fé que vence o mundo? É a fé em Cristo. O Cristo de Deus. Oremos nesse momento ao Senhor. Senhor soberano, graças te damos a Deus, porque a nossa fé está firmada nesse Cristo. Cristo que nos dá esperança de triunfo no presente e de triunfo definitivo no futuro contra todos os seus e os nossos inimigos. Alimenta-nos nessa esperança.
fortalece, meus amigos, a crença na nossa vitória com Ele. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém.